Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a gente fazer mais um videozinho de algumas coisas que a gente usa bastante aqui no ateliê, né? E acho que vocês vão gostar do que eu vou falar hoje. Eu, há um tempo atrás, já lancei um videozinho lá no YouTube sobre os óxidos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e mostrar para vocês um pedacinho da possibilidade que a gente tem de poder trabalhar com os diferentes óxidos e os resultados que a gente pode adquirir com isso, tá? Então, o que eu preparei para vocês assim hoje? Quando eu comecei a fazer cerâmica, né, a gente aqui no sul não tinha muito recurso, nem de argilas, nem de esmaltes, nada disso, né? Era tudo muito precário e o que a gente tinha disponível para uso, né? A gente tinha alguns esmaltes industriais, né? Não eram poucos, mas também não eram muitos, não é essa gama de cores que a gente tem hoje. E a gente tinha os óxidos cromóforos, que são os elementos que nos dão cor, certo? Então, cobalto, cobre, manganês, cromo, todos eles. E aí, na época, o que a gente fazia? A gente trabalhava em baixa temperatura, né? Mil graus era o máximo que a gente conseguia, por causa dos fornos que a gente tinha e as argilas. E a gente trabalhava a parte de coloração com os diferentes óxidos. Vocês sabem que cada óxido dá uma cor, né, da sua característica. Cobalto dá azul, cobre dá verde, né? Estou falando sempre em atmosferas oxidantes, tá? Manganês dá os tons de marrom, níquel dá os tons de cinza, cromo dá outro tipo de verde, ferro dá os marrons avermelhados, né? Mas era isso que a gente tinha. O que a gente fazia na época? E eu continuo usando isso até hoje, e continuo pesquisando, ou seja, são mais de 30 anos brincando com isso, e eu acho que poderia ter mais de uma encarnação que eu ia continuar brincando, porque é muita possibilidade que te brinda isso. Então, a gente usava, na época, as mesclas, tá? Eu não sei como é que é denominado isso em outras regiões, mas nós aqui no Sul, a gente usava essa denominação. As mesclas. O que eram as mesclas? Eram misturas de óxidos, tá? Que a gente usava ou para colorir os nossos esmaltes, ou para passar na peça, né, por baixo do esmalte, ou decorar a peça por cima do esmalte, né, tipo uma majólica. Vou mostrar para vocês uma peça que eu tenho ela queimada aqui, ó. Isso aqui é um esmalte, um branco de alta, queimado a 1230 graus, e eu trabalhei a decoração com uma mistura de óxidos e pigmentos. Vocês podem, claro que isso tudo existe uma fórmula, um percentual, né, que tu vai brincando assim. O que a gente fez, uma pesquisa mais recente, né, para poder entender um pouquinho melhor, a gente fez um combinatório com os óxidos. Então a gente pegou, vou mostrar para vocês. Vou pegar meu caderninho, como eu falei, isso eu não guardo na minha cabeça, tá tudo escrito aqui no meu caderninho, né, porque fica tudo mais fácil. O que eu fiz? Eu peguei óxido de ferro, manganês, cobalto, cromo, cobre, rutilo caramelo, tá? Zinco, titânio, estanho, níquel e zircônio. Eu peguei estes óxidos e fiz um combinatório para fazer testes e ver qual as cores que eu adquiria. Então, o que eu faço? Eu pego ferro e faço ferro com manganês, ferro com cobalto, ferro com cobre, ferro com cromo, ferro com rutilo, zinco com ferro, ferro com titânio, estanho com ferro, ou seja, eu misturo
o primeiro óxido com todos os outros óxidos. E vou descendo essa minha tabela, né? E fazendo. O segundo é o manganês. Então, pego o manganês e faço com todos os óxidos. Peguei o cobalto e fiz com todos os óxidos. O cobre fiz com todos os óxidos. Então, fica... Eu não sei se vai dar para ver porque tá com lápis, mas eu acho que dá. Como é que fica aqui o meu combinatório, tá? Então, o que eu consigo? Fazer a mistura de todos os óxidos com todos os óxidos, né? Isso eu vou mostrar agora as amostras para vocês. Cada um deles, né, vai te dar uma cor, né? Porque a mistura, às vezes a cor é muito sutil, os outros são bem marcantes. Então, assim, ó, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer isso aqui. Não tem outro jeito. O que eu fiz? Neste meu combinatório, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É meio a meio. Então, 50% de ferro para 50% de manganês, né? Isso a gente faz com uma medidinha muito pequena, porque eu faço ele numa colherinha. Tenho uma colherinha bem pequenininha. E aí eu faço a medida por aquela colherinha. Porque pesar fica muito complicado, porque é muito pouquinho que a gente vai fazer. E aí vocês têm uma gama de cores gigantesca, gente. Muito grande. Começo por isso, certo? Eu poderia botar, exemplo, vamos supor, 50% de ferro e 1% de manganês, ou 2%, ou o que for. Então, assim, ó, vocês se deram conta de só aqui quantas amostras tem e quantas vezes eu posso começar a mudar essas porcentagens para conseguir tons diferentes. Então, assim, ó, é uma coisa que é uma pesquisa para muito tempo, né? A gente parte disto e depois pode fazer outro tipo de combinatório, que aí não é chamado de combinatório, tu pegar, eu gostei do ferro com cobalto. Aí pegar o ferro com cobalto e fazer com... Eu sempre faço umas 2 casas do meio, umas 2 casas para a esquerda, 2 casas para a direita. E aí eu faço com porcentagens diferentes para tirar outras cores. Então, assim, ó, é uma pesquisa sem fim, que a gente pode brincar muito, né? E eu isso uso muito, gente, tá? Eu já falei aqui para vocês, eu não gosto de argilas claras, eu gosto de argilas cremes, na verdade. Eu uso o creme do Pascoal, que é o meu fornecedor, e a argila que eu mais gosto, assim, o resultado final, porque ela pura fica legal, e ela com as mesclas ou com um óxido puro também fica linda. Então, é a argila que eu uso normalmente, né? Que é essa aqui, né? Ó, aqui o que eu tenho? É uma argila creme, tá? E eu passei, para dar uma escurecidinha, passei óxido de manganês, só na parte externa. Então, eu sempre uso o recurso do óxido para dar um tom na minha argila, né? Aí, se eu quisesse ele mais avermelhado, eu ia botar um óxido de ferro ou uma mistura de manganês com ferro, que fica belíssimo, né? Eu quero que a minha argila fique em tons de mais azul, cobalto com cobre, vai ficar um meio termo, nem tão forte como o cobalto e meio levemente esverdeado. Mas tudo isso vocês têm que provar, tem que brincar com isso, tá? Uma mistura que eu amo de paixão é o cobalto com cromo, que fica um aturquesado, mas com um esmalte em cima fica belíssimo. Então, assim, ó, esse recurso que eu estou passando para vocês hoje, vocês podem usar em qualquer temperatura, tanto em baixa quanto em alta, né? Quando eu formulo as minhas misturas,
as minhas mesclas, eu sempre coloco um pouquinho de transparente, um transparente alcalino. Qualquer transparente alcalino. Normalmente eu uso 0,96. E aí, tipo assim, se é uma colherinha de cada óxido, eu boto uma pitadinha na ponta lá da colherinha de transparente. Por quê? Porque se eu for trabalhar em baixa temperatura, ele puro, ele não vai fixar, né? Ele vai ficar saindo no dedo. Então a gente bota um pouquinho de alguma frita, né, para fixar esse óxido. Isso é em baixa. Em alta, acima de 1200 graus, não precisa botar a frita. Pode ser só o óxido. E fixa super bem. Outra coisa que eu quero explicar para vocês é que a gente tem em todos os óxidos, isso vocês podem pegar qualquer literatura de cerâmica, vocês têm assim, ó, é uma porcentagem, tá? Do mínimo de um óxido e do máximo de um óxido. Vou dar um exemplo, que é o óxido que é mais forte, que a gente tem que ter cuidado com ele, que é o cobalto. Então, vocês podem botar desde 0,01% até 3%. Então, quando vocês vão fazer essas misturas, sempre, se vocês forem fazer em porcentagem, prestem atenção que os óxidos, todos eles, têm o mínimo e o máximo. Para vocês não sair dessa norma, eu não sei se é norma a palavra, mas do que é permitido, certo? Para ser usado, né? Porque se vocês usarem a mais, e não acontecer nada, vocês estão botando óxido fora, né? E se vocês botarem muito menos, vocês não vão ter cor. Então, cada óxido tem o mínimo e o máximo. Então, procurem estudar um pouquinho sobre isso para depois começarem a brincar e a misturar os óxidos. Essas amostras que eu vou mostrar para vocês é de 2 óxidos, tá? Aquilo que eu dei aqui no nosso combinatório. É ferro com manganês ou manganês com cobalto. É só 2 óxidos. Vocês podem botar mais. E aí começa outro estudo. Geralmente eu uso com 2 óxidos e às vezes eu uso também um pouquinho de pigmento, tá? De corantes minerais. Essa minha mistura, digamos, a minha mescla, eu tenho cobalto. Deixa eu ver se eu lembro o decor, gente, para não mentir para vocês. É cobalto e uma mistura de cobre com pigmento azul adriático. Então, eu pego essa mistura de cobre com o corante mineral, tá? Que tem uma porcentagem, eu não vou lembrar de cor agora, teria que olhar, e mais uma porcentagem de cobalto. Então ele não fica um azul forte, como por exemplo esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, esse é cobalto puro, ó. Tá? Eu não gosto disso, eu acho muito forte. Então, eu prefiro usar um tom abaixo, né? Eu poderia, por exemplo, também baixar o tom do meu cobalto com algum outro óxido, né? Ou trabalhar com ele mais diluído, mas ele sempre vai tender a ficar mais para o marinho, mais para o azul cobalto mesmo, né? E se tu tem outras misturas, tu vai ter outros tons totalmente diferentes. Bom, como eu estava falando para vocês dessa porcentagem que a gente pode usar dos óxidos, tá? Isso a gente usa para quando a gente vai fazer um esmalte, né? Ou vai colorir, na verdade a gente vai colorir um esmalte, dar cor a essa base de um esmalte, né? Mas é mais ou menos, né? O ferro é de 0,5 a 15%, manganês é de 0 a 10%, cobalto é de 0,01% a 3%, cobre de 0 a 5%, cromo de 0 a 4%, rutilo de 1 a 20%,
zinco de 3 a 20%, titânio de 1 a 20%, estanho de 1 a 15%, níquel de 0,5 a 3%. Ó, o níquel também é um óxido que a gente não pode botar uma quantidade extrema dele, assim, tá? E zircônio de 10 a 15%. Eu sempre dou uma olhadinha nisto para poder brincar com as minhas mesclas. Só que como a minha mescla é a mistura que depois tu vai passar na peça e vai dar uma limpada, que eu vou mostrar para vocês depois, ou tu vai desenhar, né? Tu vai desenhar em cima que tu precisa ter mais aquarelado, porque o óxido a gente usa bem aquarelado, não tem problema de dar uma estourada aqui nas porcentagens, porque tu ainda vai dar uma retirada, tu ainda vai, né? Tu não vai usar a concentração pura dele, ele vai estar com água, tá? Ele vai estar com água. Ele não vai estar puro que nem o mineral, o óxido em si, ok? Então, eu vou agora mostrar algumas amostras, eu não tenho todas, tá? Mas tem algumas para vocês verem, né? As cores que dá. E mais importante de tudo, nessas amostras, o que eu fiz? Eu passei a mescla, limpei com a esponjinha, que nem eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e usei uma base em cima, que vocês podem usar qualquer base de esmalte. As fritas todas, até os brancos vocês podem usar. Claro que se o óxido for muito fraquinho, vocês não vão ter um resultado muito forte, né? E eu, como tô acostumada a trabalhar com os esmaltes de baixa nas mesclas, e a gente queria provar em alta, ver o que ia acontecer, a gente fez isso. Eu estou falando a gente, porque quem fez essa pesquisa, né, comigo foi a Maria Lúcia, que é a minha aluna, que já tinha uma pesquisa maravilhosa de misturas de óxidos, de mesclas, tá? Então, assim, ó, e aqui eu tenho uma situação que eu tenho na argila bem vermelha, que é uma argila de palhoça, que queima que nem uma terracota, e tem em cima de um marfim, que é uma argila bem mais clara. Gente, o resultado é completamente diferente, tá? Então, assim, ó, isso é outra coisa que vocês têm que ver. Qual é a argila que vocês estão trabalhando e o que vocês vão brincar com isso para ver o que vai ficar, né? Então, só vou mostrar um exemplo aqui, ó. Eu tenho rutilo com zinco e rutilo com titânio. Aqui eu tenho 1803, é um transparente plúmbico, bem plúmbico, tá? Mas que aguentou super bem em alta temperatura, 1206, tá? 1224 a gente queimou isso aqui. E depois a gente tem com o transparente de baixa também, o 1742, que é um transparente mate, tá? Em baixa ele fica mate, em alta ele abre brilho, né? Mas ficam umas amostras bem interessantes, assim, ó. Depois eu tenho rutilo com zircônio e zinco mais titânio. Também quase igual, vocês estão vendo? Ó, vou botar assim. Vai estar de cabeça para baixo, mas é só para ficar igual os transparentes aqui, as fritas. Nessa outra amostra, a gente tem rutilo com estanho e rutilo com níquel. Olha como já começou a mudar a cor, porque o níquel faz toda a diferença. Aqui eu tenho estanho com níquel e estanho com zircônio. Também já muda bastante, ó. Vocês estão vendo? Isso tudo é na argila de palhoça, que é quase uma terracota, assim, ela é bem escura. Ok? Aí eu só vou mostrar, ó, essas aqui são as de cromo com os óxidos, outros óxidos, não tem diferença. Se vocês olhar, todos têm diferença, gente. E sempre usamos o 1803, que é um transparente plúmbico,
E o 1742, que é um transparente mate de baixo. Cromo com níquel. Ó, olha o níquel como vem para os cinzas. Olha que lindos. Claro, se eu botar uma base branca aqui em cima, vai dar outra história, tá? Mas eu posso usar qualquer uma dessas misturas, diluído em água, tá? E vou usar por cima do esmalte, que nem eu fiz aqui. Ó. O que que dá, gente? Não sei. Tem que provar, tá? Isso aqui é o que eu termino usando. Eu já tenho as minhas mesclas, digamos, que eu gosto, né? E termino usando elas, mas é falta minha, porque eu poderia provar outros tons que eu acho que ficaria muito legal. Cromo com titânio, cromo com estanho, que também fica muito lindo, ó. Agora eu vou mostrar uma com cobalto aqui para vocês, para ver como... Olha os azuis que ficam, que lindos que ficam. Cobalto com cromo, cobalto com rutilo e com as mesmas fritas, tá? Esse aqui é cobalto com estanho, cobalto com níquel. Aqui é cobalto com zircone, cobalto com cromo. Olha o cobalto com cromo, que não ficou tão azul, ele puxou, tem uns tons esverdeados aqui, tá? Cobalto com zinco e cobalto com titânio. Vocês sabem que as fritas, tá? Elas têm uma camada bem leve, né? É para ser translúcida. Não é para ficar uma camada, não é carga de esmalte, né? Deixa eu ver outro aqui para mostrar para vocês. Com cobre, vamos ver um com cobre. Ó, os com cobre, ó. E olha a diferença dos tons que fica, ó. Deixa eu ver outro. Esse aqui é com manganês. Manganês e cromo, manganês e rutilo. Dá para brincar muito com isso, gente. Esse aqui é manganês com cobalto e manganês com cobre, que eu adoro. Eu uso muito essa mistura aqui, de manganês com cobalto. Ele baixa o tom do cobalto, tá? É isso que vocês têm que entender, né? A mistura dos óxidos, né? Ou ele ressalta a cor de que vocês estão usando, ou ele baixa o tom. Não deixa um... Eu sempre falo no cobalto que o cobalto é o mais agressivo, é o que mais dá cor, né? E fica muito igual sempre. Então, eu adoro essas misturas. Ó, cobalto com cobre, ele fica... Aqui não aparece muito, o cobalto puxou, mas a gente consegue uns turquesas bem interessantes também. Tá? Ó. Esse aqui é manganês com estanho, manganês com níquel. Manganês com zinco e manganês com titânio. Entenderam? Isto é nas argilas escuras. Aqui no ateliê se usa muito o tabaco, a choco, essas outras argilas lá do Pascoal. Nunca provei nelas, não sei como é que fica. Né? Eu sempre ou uso no creme ou na marfim, por exemplo. Né? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Isso aqui é uma palhinha assim, ó. Quem trabalha com raku, tá? Que a gente trabalha muito com os óxidos metálicos para dar efeitos de redução e coisa, são muito bem-vindas as mesclas também, tá? E eu vou mostrar agora umas amostras na argila. Na verdade, essa argila não é a marfim, tá? Essa argila é da Terra Nova, a branca da Terra Nova. Olha só, aqui, ó, vocês podem ver que os tons já ficam mais abertos, ó, porque são, numa argila clara, vocês sempre vão ter uma melhor visualização da cor do que numa argila escura. Porque na argila escura vocês têm a interferência do óxido de ferro, tá?
Então, olha só, aqui eu separei, ó, a mesma amostra com a mesma base e os tons mudam, tá? Ó, uma argila vermelha e uma argila branca. E aqui, ó, vocês podem observar que muda os tons, ó, muda. Deixa eu pegar manganês aqui, ó, os manganês. A gente consegue... Os cobaltos é o que mais visualiza, né? Mas se vocês olharem, né, ó, manganês com... Deixa eu ver o que é isso. Manganês com titânio. Manganês com zinco, manganês com cobre. Vocês viram que aqui deu um tom azulado? Ó, aqui, deixa eu ver. Cobalto com cobre, ó, aqui tá bem clarinho, ó. Cobre, desculpa, e cobalto. Aqui é cromo e rutilo. Ó, o cromo e o rutilo. Eu acho uns tons maravilhosos. Aqui é manganês com estanho e manganês com níquel. E o níquel, gente, o níquel puxa para os cinzas, eles ficam muito bonitos. Deixa eu ver outro aqui só para... Vamos ver um de cobre. Ó, os de cobre. Cobre com titânio, cobre com estanho. Aqui é cobre com rutilo e cobre com zinco. E aqui cobre com níquel e cobre com zinco. Vocês viram que dá vários tons aqui. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês são essas aqui, ó, tá? Que o que a gente fez aqui? A gente pegou uma mistura, a mescla 4. Vamos ver o que é a mistura 4. Vamos olhar aqui no caderno. É ferro com cromo, tá? E o que a gente fez? A gente botou em cima... e eu não vou saber explicar agora, eu só sei o número dele. É um esmalte de baixa perolado, tá? Que é o 016. Qual é a referência dele em outras indústrias, eu não sei. Essa é da Ferro Enamel, né? Então, olha só. Olha que coisa linda que ficou isso. E aqui, ó, é a mistura 4 com... Esse não existe mais. A gente tinha muitos esmaltes da Degussa, tá? Eu não sei se tem na indústria, nas lojas que vendem material, se tem esmaltes da Degussa para vender. Eu nunca mais encontrei, né? Que eram uns perolados belíssimos, assim, ó, né? E a gente quis provar para lembrar do que a gente fazia antigamente. Eu ainda tenho um pouquinho desses esmaltes, mas é muito pouquinho. Então, nem poderia botar em produção nada. Seria mais para fazer um trabalho único, né? Mas a Lúcia e eu quisemos provar esses outros esmaltes porque nos remota no nosso começo de cerâmica, né? Que ficam lindos, olha só. E esse é um branco perolado, né? A gente passou uma camada bem clarinha para ter um efeito bem de transparência, assim. Esse aqui é a mistura 21. Deixa eu ver qual é a mistura 21. Cromo com cobalto. Olha só. Cromo com cobalto, que nem ficou azul. E a gente botou a base 694-111, que é uma base também da Degussa, que não tem mais. Não tem mais, não sei, né? Numa dessas, eu falando aqui, alguém ainda saiba onde comprar isso, porque eram esmaltes belíssimos, né? Que a gente tinha para trabalho. Pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E eu vou passar uma mistura numa peça, só para vocês verem. Eu acho que eu já fiz isso, não lembro. Mas só para vocês retomarem, para entrar dentro
desse assunto que a gente falou hoje, que é a mistura dos óxidos. Eu tinha essa peça já queimada, né? Gente, uma coisa importante. Eu não faço monoqueima aqui no ateliê, ok? E não aconselho vocês a fazer monoqueima para passar o óxido, por 2 motivos. Primeiro que vocês vão botar um excesso muito grande de água na peça e pode rachar, quebrar. E outra que eu não tenho essa, como é que eu vou dizer? Eu gosto de esfregar o óxido, de limpar o óxido, tá? A mescla, o óxido. Então, assim, ó, por isso que eu não gosto não faço monoqueima, tá? Eu já vi pessoas usando, não é uma coisa que não possa ser feita, é de pulverizar a mescla numa escultura, por exemplo, né? E depois passar o esmalte e queimar. Eu não faço, tá? Só para deixar claro para vocês que não é uma coisa que não possa ser feita, né? Às vezes que eu tentei fazer com peças, eu trabalho mais com peças decorativas e utilitárias, então eu não faço isso, tá? Então assim, ó, separei aqui para vocês a mescla 9. Isso é uma fórmula, vou passar aqui para vocês. É uma fórmula que me acompanha desde que eu comecei a fazer cerâmica, que eu chamo ela de mescla 9, porque a gente tem uma série de mesclas já com porcentagem e tudo mais, que é 5 gramas de cobalto, 20 gramas de cobre e 15 gramas de transparente alcalino 0,96. Isso aqui vai dar um azul meio aturquesado. Essa quantidade, ou seja, vocês vão pesar 25 gramas, tá, de óxido. É muito óxido. Isso eu vou diluir com água, que eu vou mostrar agora para vocês. Eu, geralmente, para esse potinho, eu faço a metade desta receita e encho ele de água até aqui. Então, vocês vão ter uma água suja, tá? Não é espesso, não pode ser espesso. O óxido não pode ter acúmulo, porque quando tem acúmulo, o esmalte depois ferve. Então, eu primeiro misturo bem. Por que eu misturo bem? Porque, como é só óxido, ele decanta na hora. Então, vocês vão estar sempre misturando ele, tá? Na hora de usar. Deixa eu misturar bem, tem que misturar bem. Vou ver a concentração dele, eu já nem arrumei aqui a água para vocês verem como é que eu arrumo ele, tá? Vou botar num potinho, porque o meu pincel não entra aqui. Vocês viram que tá super concentrado isso, né? E ficou um depósito lá. Eu vou botar um pouquinho de água, porque eu sei que ele tá forte, tá? Boto um pouquinho de água. Misturo de novo. A princípio, o óxido de cobre decanta mais que o óxido de cobalto. Então, se vocês deixar resíduo lá, vocês vão ter mais cobalto do que cobre na mistura de vocês. Então, tem que estar bem, bem mexidinho. Ó. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel grande, porque eu tenho uma peça grande. E vou passar na peça e ver se ele tá muito forte ou não. Se ele tiver muito forte, eu vou botar água. Gente, não vai CMC, não vai nada, é água pura, tá? Então, mexo bem, sempre mexendo e vou passar na minha... Olha aqui, ó. Tá extremamente forte, tá? O que vai acontecer? Se eu deixar assim, depois na limpeza vai me dar mais trabalho, tá? Então, eu já dou uma diluo um pouquinho mais, pra ficar mais fácil pra mim. Ó, e passo. E eu passo sem medo de ser feliz. Aconselho. Vocês podem botar uma luvinha, tá? Eu não uso luva. Porque isso aqui entranha nas unhas. E é bom. Vocês sabem que os óxidos todos têm uma certa toxicidade pra pele, assim. Então, eu sempre... Meus alunos, eu faço eles usar luva. Eu não gosto de usar. Ó, e eu também posso, em vez de usar ele
pegar ele lá de baixo, que tá, já decanta, o que eu faço? Eu vou mexendo, ó, e vou pegando mais aguinha assim, ó. Tira pra mim daí quando fizer. E passa bem passado, é bem passado, não pode ficar nada sem passar, tá? E vou passar em todo ele. Outra coisa maravilhosa do óxido é que quando vocês tiverem textura, ela vai vir. Vocês vão enfatizar essa textura do trabalho de vocês. Viro para ver se tá tudo bem passadinho. Tô fazendo uma meleca aqui na mesa. Vocês podem botar um jornal, um plástico. Ó, passei o óxido, ok? Agora, eu vou limpar isso. Vou começar com outras pecinhas que estão ali, ó. Só para vocês verem. Ó, esses aqui, tá? É uma argila, é uma mistura de argila. Esse potinho, provavelmente, eu vou esmaltar ele por dentro até o óxido, um pouquinho abaixo do óxido. Eu poderia ter passado esse óxido até em cima. Então, o que eu faço? Pego a esponja, torço a esponja e passo. Olha aqui, ó. Não pode ficar essas marcas assim, ó. Tá? Então, olha ali, ó. Eu vou passando até deixar no tom que eu quero. Na verdade, quem vai dar o tom é vocês. Esse aqui que eu tô limpando agora é óxido de ferro puro vermelho. E a peça fica assim, ó. E tá pronta pro esmalte. O que acontece se eu não passar a esponja? Quando eu pegar, vou mostrar pra vocês aqui. Quando eu pegar a peça, vai marcar meus dedos. Então, por isso que a gente passa a esponja e não deixa as marcas de pincel, ó. Eu vou mostrar. Esse aqui vai ficar lindo. Vocês vão ver que lindo que fica. Esse também é óxido de ferro preto puro. Olha como realça toda a minha textura e como fica bonito. Óxido de ferro, a não ser a sujeira das mãos, vocês podem trabalhar sem medo, porque não tem toxicidade. Ah, quero ele mais clarinho aqui. Vocês aí têm que cuidar, é a diluição da mistura, tá? Da mescla. Ó. E não pode ficar marca de esponja nem de pincel, que é o mais importante é isso. Ó. Ok? Tá pronto. Quando eu passo a esponja, tá? Eu tiro todo o excesso do óxido. E o que acontece? Ele vai fixar bem na peça, tá? Então, assim, ó... outra coisa muito importante. Tem que ter muita água. E essa água não vai fora. Isso aqui vocês deixam estacionar. Digamos, eu fiz agora. Hoje de tardezinho ou de noite, isso aqui já decantou tudo. Eu boto a água fora, tá? Boto a água fora e boto o que sobrou dentro do meu pote de óxido. Ou da mescla. Vou passar nessa aqui que é maior. Essa é mais chata de passar, tá? Mas olha só.
Aí vocês vão dizer, mas ai, ela vai tirar tudo. O que eu vou tirar é o que é o excesso. Ó, e tem que ir limpando a esponja, ó, senão ele continua sujando. Ó. Isso aqui é... O meu biscoito eu faço a 950. Acho que eu já falei isso pra vocês aqui nos filmes de YouTube. Gente, eu vou limpar, depois eu mostro, porque eu tenho que olhar pra ele, tá? Depois por fora fica mais fácil. Essa peça, eu depois vou pulverizar um esmalte nela. Eu uso compressor, mas vocês podem usar até um pulverizador desses para cerâmica, ou até eu uso maquininha, aquelas máquinas de passar veneno para os mosquitos. Agora eu mostro para vocês. Ó, quando eu tirei o excesso, vocês viram que aqui eu já tirei o excesso. Agora eu vou tirar da parte de trás. Aí eu depois venho arrumando essas marcas de esponja. Isso não pode ficar, tá? E outra coisa. Passar mescla numa peça tem que ter paciência, tá? É meio chato de fazer. Olha como realça toda a minha textura. Quanto mais clara a argila, mais difícil de tu uniformizar o óxido. Aí vocês vão pensar assim, ah, mas ela tirou todo o óxido. Não, gente, isso que tá aqui já vai dar um tom lindo, tá? Ó, eu vou passando bem suave a esponja, ó, pra tirar as marcas depois, ó. Por fora é mais fácil. Olha só, eu torci, mas eu tô passando com todo o carinho aqui a esponja, só pra não ficar as marcas de... Ah, se vocês quiserem mais concentrado, aí vocês tiram menos. Isso é, quem vai decidir o quanto vocês vão tirar é vocês. Claro que no começo vocês vão ter que fazer uns testes. Olha só que lindo que fica as texturas. Olha. Ó, aqui, tá vendo, ó, que tá marcadinho ainda? Eu venho devagarinho, ó. Até não deixa marca de esponja, não pode ter marca de esponja. Agora eu vou passar por dentro aqui, vou arrumar aqui. Deixa eu limpar minha mesa, senão vai sujar a minha parte de trás. Ó. E aí... Aqui por dentro eu não me preocupo tanto com os riscos da esponja, porque vai vir o esmalte. Mas mesmo assim, se ficar muito marcado, vai aparecer. E não fica legal. Então eu vou passando. Agora já tá na hora de não molhar muito mais a esponja.
e só ir limpando. O que vocês têm que cuidar é para não ficar nada sem passar o óxido, tá? Fica muito feio, gente. O que eu vou fazer aqui nessa bacia? Eu vou botar um esmalte bem reativo, tá? Porque eu quero que ele dê uma escorrida, que dê a sensação de, sabe? Porque ele vai arrastar a cor do óxido. Isso eu não tenho pra mostrar pra vocês pronto, queimado, mas eu prometo que eu publico, tá? Eu sei que vocês vão me xingar, mas eu prometo que eu publico. Esta bacia. Vocês viram que eu tô só passando a esponja de leve assim, ó. Vou tirar as marcas. Ó. Pronta a peça. Olha só por fora que linda ficou. E vamos ver como é que ela vai se comportar depois da queima e a cor que nós vamos conseguir com essa mistura. Então, é uma mistura de cobre com cobalto, né? E um pouquinho de frita pra fixar, né? A minha receita sempre foi assim, porque eu trabalhava em baixa temperatura. Então, eu continuo trabalhando com ela. O que sobra, a gente mexe bem, já decantou tudo aqui no fundo. Ó. Mexe bem mexidinho, limpa o pincel, porque sempre fica acúmulo de óxido aqui. E vou botar no meu potinho. Olhem só o que deposita, só para vocês verem, ó. Tá? Se vocês não estiverem sempre mexendo o óxido, vocês não vão ter uma uniformidade de cor. Geralmente o cobre, o rutilo, ferro nem tanto, mas todos decantam. Todos decantam. E nada vai fora, gente. Amanhã, essa água que ficou aqui vai estar decantada, vocês vão ver a água fica limpinha, limpinha, limpinha. E o óxido todo decantado. Dreno a água, misturo com um pouquinho, deixo um pouquinho de água, né? Misturo e boto no pote de novo, tá bom? Pessoal, acho que deu para dar uma explicação razoável. Isso é um trabalho que requer, na verdade, pesquisa, ok? Tem que meter a mão na massa, fazer as misturas de óxidos e provar nas peças. E outra coisa que vocês aconselho para quem quer fazer essa pesquisa, provar várias bases por cima, desenhar com esses óxidos, né? Para ver as possibilidades que a gente consegue e os tons que a gente consegue, né? E um desafio tá lançado. Espero que vocês me mandem foto das pesquisas de vocês, dos resultados, porque isso é emocionante.